É um imenso prazer apresentar mais um grupo formado no método, técnicos, profissionais, professores, educadores sociais, cotidianos do SESC São Paulo. Então, é com muito respeito que a gente ensinou tudo isso a vocês, desejando o quê? Um refinamento de olhar e uma abertura do leque estratégico, terapêutico, porque vocês são verdadeiramente terapeutas sociais, que é, como eu chamo, inclusive, o professor de escola pública. Esse que enfrenta um garoto diariamente é o grande psicólogo social, não é aquele que fica somente no consultório fechado com o seu aluno. Então vocês têm uma tarefa muito grandiosa aí e é uma honra o SESC ter abraçado isso conosco para ensinar. Nós, desde que iniciamos esse trabalho, muitas modificações aconteceu no ensino. Por quê? Para adaptar ferramentas que vocês possuem, para entender o espaço em que vocês convivem, a realidade dele, de atender grandes grupos. Mas nós nunca deixamos de ter em mente como construir conhecimentos que possam alimentar vocês no seu amadurecimento profissional. Não que necessariamente, imediatamente você utilize. Por exemplo, o uso de uma caixa d'água. Nós não pretendemos jamais que o GDFE invente mais uma tralha aqui de caixas d'água, com tantas ferramentas já que não se sabe nem como guardá-las. Mas o que é uma caixa d'água? Eu sou professor de crianças que começam a aprender o limite do volume do seu corpo, a utilizar o vertical e as dobradiças. Um túnel que essa criança passa é muito usado e fundamental para ela construir limites, volume. Eu, como professor, em algum momento, já esqueci quais são as sensações motoras da conquista dessa criança. Então eu preciso, sim, vivenciar uma caixa d'água. Para construir de novo, enquanto professor, sensações motoras, para saber o que eu quero estimular na criança. Então, muitas coisas no método que são passadas para vocês é no recurso da saúde do professor, do entendimento profundo dele, para que depois ele use com diferentes ferramentas, mas que ele recicle no campo sensorial essas sensações. Então isso é uma coisa muito importante a ser discutida. Não vai usar caixa d'água, mas por que o uso da caixa d'água? E por aí vai. A reeducação do movimento baseia-se no seguinte: ensina-se um corredor a correr correndo? Não, isso eu insisto. A corrida já é o resultado final. E na corrida eu detecto os vacilos, as fragilidades, os hiatos, as rupturas de controle neuromotor. Então, a reeducação acontece em repetições lentas, progressivas, com diferentes estímulos, contrações e ferramentas. Depois, solta-se o corredor e diz: corre, vai, e analisa-se novamente. Então, o grande erro da reeducação esportiva é ensinar o corredor a correr correndo, ensinar o jogador de tênis a manipular a raquete e sua força de arranque, mexendo balisticamente sua raquete. Então é isso que nós temos para oferecer de eficiência para vocês e de soma. E são as grandes modificações que acompanham mundialmente hoje a reeducação do esportista. Eu falo esportista porque não importa, trabalhando a criança, o adolescente, o idoso, vamos pensá-lo no esportista que ele é, na idade que ele contém, nas
nas intenções que ele possui. Então, se é bom para o esportista, é bom para essa criança, para esse velho, para esse adolescente. A proposta agora era trabalhar com alunos com dificuldade visual, então a gente tentou fazer atividades que envolvessem muito a ludicidade, que envolvesse bastante brincadeiras. A gente vai trabalhar com ritmo e com percussão corporal, na tentativa de aumentar a propriocepção e o sentimento do próprio corpo. Primeiro eles começariam vibrando e percutindo o próprio corpo de forma individual, costelas, ombros, pernas, percebendo o colega que está ao lado, então vai percutir o colega, já percebendo o posicionamento do colega em relação a ele e que os colegas têm as mesmas partes do corpo que ele. E aí na sequência a Júnia vai cantar uma música pra gente. Guri, 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 guri. Então, assim, brincadeiras, aí depois a gente mudaria do toque, aí agora a gente vai poder vibrar, vai vibrar lá no peito. Aí repete, sequência, tocando outra parte do colega e assim a gente vai identificando todo o corpo aqui e procurando o corpo do colega, identificar as mesmas partes e vibrando. E foi, tai, tai, e foi, tai, tai, e foi, guri, guri, e foi, guri, guri, Dou um passo lateral esquerdo e volto para o meu lugar. Dou um passo lateral esquerdo. Dou um passo lateral direita e volto para o meu lugar. 2 passos à frente e paro. 2 passos atrás e paro. 2 passos à direita. 2 passos à esquerda. 2 passos à esquerda. Mais rápido. 2 passos à direita. Dou um giro completo pelo meu ombro esquerdo. Um giro completo pelo meu ombro direito. A ideia, pode abrir os olhos, pessoal. A ideia é que essa pessoa comece a conhecer esse espaço que ela está, que ela saia daquele lugar que era o chão, que era um espaço restrito, que ela não tinha contato com aparentemente nada, e ela comece a ganhar mais movimento. A gente poderia explorar aí, sair de um lado para o outro, sair de um lado para o outro, e aí a gente terminaria no chão, todos deitados. Pode deitar, os pés apoiados no chão, joelhos flexionados. E aí a gente trabalharia a questão da respiração, da consciência, com a elevação do quadril do chão. Então a gente pediria para o aluno elevar o quadril, fazendo aquela respiração. Inspira, enquanto ele sobe, ele expira, fazendo o som do S. Aí chegou no alto, no movimento, ele inspira e desce expirando. Fazer com o pé direito, fazer com o pé esquerdo e o aluno sentar, e a gente terminaria com ele sentado no lugar. Beleza? Então primeiro a gente vai fazer um telefone sensorial sem fio. Fecha a perna, tenta sentar nos isquios, faz a rotação externa do quadril, tal. Aí a pessoa que está na frente vai fazer a rotação de tronco e vai passar um sinal pelo pé. E aí a pessoa vai transmitir para o colega. Isso pode tanto ser feito para pessoas com deficiência visual, como não, porque a cócega é a mesma para todo mundo. Aí, enfim, chegou até o final, vai ver se bateu ou não, e a mesma coisa do outro lado. A
nossa proposta é que nesse primeiro exercício também haja a construção do arco do pé. Então, além dessa própria construção do arco, é promover também o desequilíbrio e que ele tenha essa construção do tronco sobre o quadril para conseguir se equilibrar. Então a gente propõe também que ela use o próprio balanço que ela vai necessitar no slackline. Já no segundo exercício, a proposta maior já é a própria construção, essa organização do tronco, de todo o tronco sobre a bacia. É o trabalho da força mesmo do tronco para a execução depois, porque ele vai ter que utilizar muito o tronco para conseguir fazer manobras depois futuramente com o pé só. Aqui também é promover vibração no corpo, o próprio desequilíbrio e a gente propor um meio giro, né, na plataforma. E futuramente também tem gente que consegue executar o giro de 360. É uma atividade para um grupo de adolescentes, então a gente pensou numa atividade um pouquinho mais lúdica, um pouquinho mais dinâmica, e a gente utilizou como estratégia isso. Então, primeiramente, nós ficaremos em duplas, um de frente para o outro. Aí a gente vai começar com o pé esquerdo à frente, vai pegar a mão esquerda com a mão esquerda do amigo, é cruzado, direita com a direita. E aí a gente vai fazer uma brincadeira, é direita com direita, pé esquerdo à frente, direita com direita. Trabalhando a oposição aqui dos membros, tá? E aí a gente vai fazer uma brincadeira de transferência de peso, né? Então assim, eu vou puxar o Emerson para mim, até ele tirar o pé de apoio de trás do chão. E aí quando ele volta, ele me puxa. E aí eu puxo. A gente vai fazer um balancinho aqui, ó, um pêndulo. É transferência de peso, para frente e para trás. Aí a gente experimentou, vamos experimentar o outro lado, pé direito à frente. Aí para ficar dinâmico, a gente vai fazer a troca de apoio no chão rapidamente, ó. E aí a gente faz um movimento de troca. Aí a gente, para ficar dinâmico, como é um grupo de adolescentes, a gente fala, troca dupla agora, troca dupla. Estamos certo? Eu estou errado, né? Agora a gente vai fazer a brincadeira de deslocar o amigo do lugar. Faz uma boa base e a gente vai fazer aquele braço freto. Eu vou tentar tirar o apoio dela, com que ela saia da base. E ela vai tentar me tirar. Então quem conseguir tirar o outro, ganha. Troca dupla agora, vai. Quem fez com o pé esquerdo à frente, faz com o pé direito à frente. Quem fez com o pé direito, faz com o pé esquerdo. Troca. Vamos lá? Valendo, vai. A gente vai fazer um pouquinho da torção. Então, de frente para o slack, a gente vai pensar no tamborilamento da coxa femoral, da coxa e da perna, e na torção da perna, né? Então, fazendo a torção da coxa, rotação externa da coxa e a rotação interna tibial. Aí no mesmo exercício de saltar, a gente pode fazer o salto com o slack tamborilando na coxa femoral que está de base. E aí na outra, pegando a parte... Não, outra perna. Na perna de base, tamborilando a perna de base, para abrir bem a coxa femoral aqui na frente. Aí a gente vai começar a trabalhar a rotação com ritmo, então vai saltar 1, 2, 3, rotação interna. Então 1, 2, 3, canela, vai, hup, 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 canela, hup, 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 canela, hup, 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 canela, hup, 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 canela, sempre fazendo o trabalho alternado das duas pernas. Primeiro é o step, próximo ao espaldar, ela vai ficar no antepé, isso, segurando no espaldar, e ela vai tentar, aos poucos, ir soltando uma das mãos, soltando a outra mão e levemente inclinando o tronco, o corpo todo à frente em cima dos antepés. Na evolução desse, nós vamos usar o cinturão, e vamos segurar 2 bastões nas mãos,
O colchonete aí é para ajudar um pouquinho mais na inclinação, para ficar um pouco mais no antepé, o aluno. E ela vai inclinar o tronco com a ajuda do cinturão, fazendo todo o arco aí dos braços também, soltando o peso nos antepés, no bastão, né? Trabalhando também toda essa cadeia flexora anterior, trabalhando bastante a força dos dedos dos pés no chão, né? Do arco aí dos pés, né? Do antepé. Continua com os bastões, é o mesmo exercício, só que agora sem a segurança do cinturão. Então ela já está mais evoluída nesse exercício e depois disso passamos a não utilizar nem os bastões. E aí uma pessoa pode ficar à frente e ela tentar ficar no antepé e encostar as mãos na mão da pessoa que está à frente. Aí por último você pode fazer malabares com tule, ou se não tem tule, a própria bolinha, a manipulação da bolinha à frente já vai proporcionar, sempre fazendo amortecimento, usando o joelho para proporcionar tibial vindo para frente, né? Pode fazer com uma bola, se o pessoal tiver mais mobilidade, pode fazer com 2 bolas, enfim. E aí por último com o bastão à frente, solta o pega. E aí várias outras manipulações, pode fazer girando. E aí por último o equilíbrio, sem quebrar a câmera, o equilíbrio do bastão à frente. Bom, eu fiquei muito encantado com a soma das propostas. Então a gente sente, sim, uma rede de pensamento, de elaboração que vem de um propósito da instituição que vocês fazem parte. Então, senão não teria essa riqueza. E é muito importante ver a qualidade humana de cada profissional aqui, que diariamente, aparentemente, parece que está diluído numa massa de trabalho, mas ele tem um significado muito importante e aparece nessas exposições. A gente vê o significado da ação sobre a saúde, sobre a alma de um ser humano, é muito claro isso. Eu aprendi muito nas exposições e a soma disso é muito rica. Eu espero que depois vocês mostrem para os seus parceiros de outros grupos, porque é muito fértil. E nós teremos nenhuma crítica a fazer, porque é muito rico, mas talvez juntar, somar algumas dicas. E que tal? Eu fiquei muito encantado com a dedicação de muitos e o potencial que cada um expôs, de reflexão, de atenção. E espero que isso cresça cada vez mais, esse trabalho sobre o equilíbrio do homem em pé, que não é moleza, né? Nas diferentes idades. Obrigado, foi muito agradável.